Boa tarde, pessoal. Meu nome é Victor Silva, sou especialista técnico na MapData e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de prevenção de fadiga para a obtenção de melhores resultados em projetos, usando softwares Autodesk. Durante o desenvolvimento de projetos, surgem algumas perguntas e nem sempre são tão fáceis de se responder. Como seu produto vai se comportar, se ele pode falhar, se ele for falhar, onde tem a maior probabilidade de falha, ele tem algum problema de fadiga, ele pode superaquecer. Então essas perguntas são comuns e acredito que vocês já tenham em algum momento se deparado com alguma delas. Legal? Além dessas perguntas, também tem algumas outras que são interessantes e importantes, como você valida seus projetos? Você adota alguma solução digital ou você apenas usa protótipos físicos, que normalmente custam muito caro? Como você garante a vida útil de seus produtos? Como que você estima o tempo correto que esse produto vai funcionar sem que seja necessário troca de peças ou até mesmo uma manutenção preventiva? E por último, você considera fadiga quando você faz esses testes? Se você faz um teste usando um protótipo físico, dificilmente você vai saber se você falhou por pouco ou por muito, ou se você não falhou e estava próximo de um ponto de falha. Porque o protótipo físico normalmente ele vai te dar um resultado, passou ou não passou. E em muitos casos isso não é o suficiente, principalmente se você está interessado em trabalhar com otimização de produtos e estudo de materiais. Agora, pensando em otimização de produto e estudo de fadiga, eu ilustro aqui um caso que é muito conhecido de todos, uma suspensão de bicicleta. Então, no desenvolvimento do projeto da suspensão de bicicleta, você pode adotar uma série de mudanças de projeto, tentando otimizar o produto e até mesmo reduzir custo, né, trocando material ou diminuindo o uso de material. Nesse caso especificamente, a gente vai estudar a coroa do sistema de suspensão, que, como vocês podem ver aí nas imagens, pode ter as diversas formas, né? Pode assumir formas totalmente diferentes. Agora, durante o desenvolvimento do seu projeto, o que você não quer que aconteça é o que a gente vê aí nas imagens. A falha quando o seu produto já está em campo. E normalmente essas falhas acontecem porque você não avaliou durante o desenvolvimento de projeto situações de fadiga. E infelizmente, essa é uma prática muito comum. Dentro do desenvolvimento do projeto, é muito comum a realização de análises estruturais estáticas, mas nem todos os analistas estão habituados a executar também um teste de fadiga, para avaliar se, de forma cíclica, a aplicação daquela tensão não pode causar uma falha antes do previsto. Quando a gente fala de simulação, é muito fácil da gente definir a etapa exata para desenvolvimento da simulação. Veja que nessa curva, a gente tem a curva verde, que mostra quanto custa fazer uma mudança, e a curva azul, que mostra a capacidade que você tem de fazer mudanças em cada uma das etapas do desenvolvimento de um produto. Veja que no conceito você pode fazer muita mudança com baixo custo, porém, quando você está no campo é o inverso. Qualquer mudança custa muito e a capacidade de mudança é muito baixa, porque na maioria das vezes esse produto já foi, inclusive, fabricado em série. Um exemplo muito comum é recall de montadoras de automóveis. Então a gente consegue identificar nessas curvas que o melhor ponto é durante o desenvolvimento de projeto de engenharia, porque a capacidade de modificação ainda é extremamente alta e você tem um custo muito baixo para implantar essas modificações. Falando um pouco de produtos, hoje eu vou apresentar para vocês uma solução que integra o produto CAD para desenvolvimentos de projetos, que é o Autodesk Inventor, junto com o Nastran CAD, que é uma solução
avançada para simulações e análises que roda integrado ao software CAD. Quando a gente fala de simulação, sempre surgem algumas dúvidas. Esses são os principais benefícios que a gente pode ter com uma simulação digital: redução de protótipos físicos, redução no tempo de chegada ao mercado, teste de materiais, otimização de produto, otimização de funcionalidade de produto e até previsão de desempenho. Ou seja, quando você faz uma simulação digital, você consegue otimizar o seu produto diversas vezes com um custo extremamente baixo, custo que nem se compara ao custo de protótipos físicos. Falando especificamente do Nastran CAD, hoje ele tem a capacidade de abertura dos principais players do mercado: CATIA, SolidWorks, NX, Creo Pro Engineer, AutoCAD. Por quê? Porque ele roda integrado ao Autodesk Inventor, que tem a capacidade de abertura e edição de todos esses arquivos nativos. O Autodesk Nastran CAD, por sua vez, tem capacidades de simulações básicas como análise linear, modal, transferência de calor e análises avançadas como frequência randômica, resposta à frequência, análises não lineares, análises de impacto, além de análises de fadiga. Então é uma ferramenta muito completa, apesar de ter um custo muito baixo. Agora vamos ver isso ao vivo no software. Eu vou alternar aqui para o Autodesk Inventor e fazer uma apresentação ao vivo de uma solução envolvendo otimização de produtos e análise de fadiga. Então aqui eu tenho aquele mesmo sistema de suspensão. Eu vou abrir somente a peça da coroa do garfo. Então essa peça já tem um modelo de produção e eu gostaria de testar quais são as condições atuais usando o material que é o alumínio e como que eu poderia otimizar esse produto e ter um melhor resultado. Então eu estou acessando aqui o Autodesk Nastran CAD, onde eu posso executar algumas análises. Nesse momento está habilitado a análise linear estática, mas eu poderia executar outras análises, inclusive análises de fadiga. Okay? Eu vou iniciar aqui, primeiro escolhendo qual é o tipo de elemento e o material que eu vou utilizar. Veja que já está definido ali o alumínio e eu posso escolher na biblioteca do software outros materiais. Tenho acesso direto às informações de materiais da biblioteca Autodesk ou da biblioteca do próprio Inventor. E isso ele já traz do modelo CAD, inclusive. Nas configurações de malha, veja que eu posso definir um tamanho absoluto de elemento, definir se eu quero usar um elemento parabólico ou linear, primeira ou segunda ordem, e até fazer algumas configurações avançadas, como projeção do elemento de segunda ordem. Feitas as configurações, eu vou pedir para ele fazer o cálculo da malha. Nesse momento ele está usando o Autodesk Nastran. E veja como a gente tem uma solução de malha muito contínua e muito boa. É uma malha não muito refinada, mas uma malha extremamente boa. Então essa é uma das características do Nastran CAD. Vou começar a configurar agora as condições de contorno, começando pelo engastamento. Então vou definir que aquela região é toda fixa. E em seguida eu vou adicionar uma carga. Eu vou utilizar aqui o sistema de coordenadas global. Então vou aplicar uma carga usando como referência o eixo Z. Se a gente visualizar de frente, a gente consegue enxergar que a aplicação da carga vai ser negativa com relação ao eixo Z. Vou aplicar uma carga de 5.000 newtons, aproximadamente 500 kg. Então essas são as condições de contorno. O meu modelo ele é engastado nas barras e está submetido a uma carga estática, por enquanto, de 5.000 newtons. Eu vou pedir para ele executar a nossa simulação. Nesse momento ele já vai subir o núcleo matemático Nastran. E esse núcleo matemático ele já está incluso na licença do software. Então você vai comprar uma solução e junto você já vai ter o núcleo matemático Autodesk Nastran. Então ele mostra ali um script da análise. Eu voltei para o browser padrão e a gente vai aguardar ele finalizar a análise para a gente fazer o pós-processamento dos resultados. A nossa análise foi finalizada. Vamos avaliar então se houve algum problema de escoamento
através do resultado de tensão de Von Mises. Eu vou desabilitar ali deformação e vou pedir para ele apenas me mostrar onde foi o ponto em que houve a maior concentração de tensão. A gente pode notar que foi uma concentração de tensão regional, só que de apenas 37 megapascal, uma tensão baixa para esse material. Se a gente avaliar o deslocamento, a gente também vai perceber que o deslocamento acabou sendo naquela mesma região, porém muito pequeno. Um deslocamento ali em torno de 3 centésimos de milímetro. Então, teoricamente, a gente não teria problemas na nossa simulação estática. No entanto, eu quero avaliar também se eu não vou ter problemas de fadiga. Então, eu vou trocar o tipo de simulação para uma análise de fadiga. Então, na análise de fadiga, eu vou conseguir avaliar se, com o tempo, aplicando várias vezes essa tensão, eu vou ter algum problema. Então, eu vou dizer que eu quero uma fadiga baseada em tensão, através da curva SN, e baseado na tensão de Von Mises. A gente também pode definir aqui um fator de conversão de tempo para facilitar a avaliação do resultado de fadiga. Em seguida, é necessário que a gente configure como que a nossa carga se comporta com relação à fadiga. Então, eu vou aplicar uma carga que acaba sendo a carga mais comum. Eu vou aplicar e remover a tensão. Então, é isso que eu vou configurar aqui na minha tabela, que eu chamei de fadiga. E agora eu vou apresentar aqui o gráfico, onde a gente vê, aplico 100% da carga, removo toda a carga. Além da configuração de como se comporta a carga, também é importante que a gente configure na análise de fadiga a curva SN, e essa é uma característica do material. Então, no caso do alumínio, eu já tenho aqui preenchido os dados da curva SN do alumínio. Inclusive, a gente pode fazer a avaliação da curva SN aqui na tela, para avaliar se bate com os resultados da curva SN que foi desenvolvida através do teste do material. Então, cada material vai ter a sua configuração. Feitas essas configurações, eu posso executar novamente a minha simulação. Lembrando que a análise de fadiga é uma análise de superposição, então ela roda em cima da análise estática. Então, o resultado dessa simulação vai ser uma análise estática seguida de resultados de fadiga. Então, a gente vai ter tanto aquela tensão de Von Mises e o deslocamento, como os resultados de quantidade de ciclos e os danos que essa fadiga pode causar para o nosso modelo. Nossa simulação foi finalizada. Então vejam que a gente tem os resultados de tensão de Von Mises, que teria que ser exatamente o mesmo resultado que a gente obteve na análise anterior, uma vez que as condições de contorno não foram alteradas. E o que a gente tem agora de novo são os resultados específicos de fadiga. Então veja que avaliando ali os ciclos, a gente tem um resultado de 1 elevado à décima, ou seja, vida infinita. Então, para essas condições, o nosso modelo ele não vai ter problema de fadiga. Ele está na casa dos trilhões de ciclos. Inclusive o dano tem que ser zero também, né? Porque ele está praticamente com vida infinita. Ou seja, o modelo atual que é desenvolvido não tem problemas nenhum com relação à fadiga. Agora eu quero diminuir as dimensões do meu modelo. Então vou fazer aqui algumas modificações na geometria do meu modelo, pensando em otimização. Então vou diminuir algumas dimensões para reduzir a quantidade de material, e eu quero verificar se essa redução vai me trazer problemas estruturais, ou seja, um resultado de uma análise estática, e também se ela pode me trazer problemas diminuindo o ciclo de fadiga, ou seja, a quantidade de vezes que esse modelo vai resistir à fadiga. Lembrando que no modelo original a gente teve um resultado de vida infinita, não teria problema a fadiga. Se a gente adotar um número de referência, como por exemplo 1 milhão de ciclos, eu quero que esse meu modelo tenha um resultado que seja no mínimo de 1 milhão de ciclos. Será que com esse novo modelo, com essas novas dimensões, eu vou conseguir atingir esse resultado de 1 milhão? É isso que a gente vai avaliar agora. Então eu vou voltar
para o Nastran CAD, vou solicitar uma atualização da malha, uma vez que ele está utilizando a malha anterior. E as condições de contorno são as mesmas, o modelo usa o mesmo material, o mesmo tipo de elemento, eu só vou pedir para ele executar novamente a minha simulação. Então veja como é fácil, eu não precisei fabricar nenhuma peça novamente, eu não precisei desenvolver um novo protótipo, eu simplesmente fiz uma modificação nas dimensões do meu modelo, acessei novamente o software, pedi para ele atualizar o meu modelo matemático, que é a malha, e estou pedindo para ele executar a nova simulação. Uma vez finalizada a simulação, a gente pode avaliar se houve uma mudança muito considerável no nosso resultado de tensão. Veja que a tensão agora está em torno de 130 megapascal, o que é uma tensão até que dentro da tensão admissível para esse material. Agora, com relação aos ciclos para fadiga, a gente pode notar que houve uma redução considerável. Então, a gente sai de vida infinita para uma região onde os ciclos de vida estão em torno de 20 mil. O nosso objetivo era 1 milhão, ou seja, a gente tem um modelo que foi otimizado, não vai nos causar problemas estruturais pensando em análise estática, mas vai ser reprovado porque não vai atingir a quantidade mínima de ciclos para fadiga. Ok? Inclusive em outras regiões a gente pode avaliar isso também.